Então, bom dia a vocês todos e todas, né? Essa sessão ela é fruto aí de um trabalho que a gente já vem realizando há algum tempo, relacionado também a essa ampliação de fontes, né? De trabalhar com essas revistas que não são especializadas, que usualmente são as mais consultadas, né? Então, acho que desde a outra sessão, quer dizer, eu acho que o Eduardo já vem trabalhando com essa questão de revistas há algum tempo, né, Edu? Né? Mas, assim, era mais as especializadas e agora a gente está querendo ampliar para essas não especializadas. E eu fico imaginando também muito que os discursos que a gente tem da história da arquitetura são muito focados, né, naquilo que a gente pode captar dessas revistas especializadas, né? E que afetam a academia, os profissionais, tal, né? Mas eu acho que as revistas não especializadas, elas têm um papel super importante no sentido de criar uma certa uma recepção coletiva diferente, né? Então eu acho que ela é importante para a gente ver e o que vai assim também orientar um pouco a prática arquitetônica mais corrente também, né? Então eu acho que é interessante e fora que eu acho que elas nos fornecem outras possibilidades de acesso, outros discursos, né? Outras arquiteturas, outros profissionais, outras cidades, né? Então, eu acho que foi um pouco isso que a gente começou a fazer na sessão anterior, apenas focando na manchete. Também uma coisa interessante, a questão do acervo digital, né, que propicia um acesso mais fácil e também uma busca mais fácil, né? Não muito, embora a gente ainda tenha que ficar garimpando, né, ficar clicando 500 mil vezes, mas propicia isso, né? Então, eu acho que a ideia é essa e, enfim, a gente, infelizmente, teve uma baixa aqui, que foi a de Heloísa Pet, que, afinal, não vai participar da sessão, mas a gente tem essas outras 4 apresentações, sendo que a gente tem uma semi-baixa do Thiago Turque também, porque teve alguma questão aí no meio do caminho que não vai poder comparecer, mas o Eduardo vai apresentar. E também o meu trabalho, que é sobre o Cruzeiro e a Manchete, comparando as duas revistas, o trabalho do Eduardo, que também é sobre a Manchete e a Paris Match, que até rimou, né? Então também fazendo uma abordagem comparativa, o do Thiago Turque, que pega uma revista especializada e uma não especializada, então eu acho que também isso é interessante. E no caso do Bruno, né, ele está trabalhando também especificamente com a Manchete, mas também falando a respeito do Oscar Niemeyer, né, de como após o fim da módulo, né, né, a Manchete eu acho que pega um pouco, né, mas não estou imaginando aí o que ele vai dizer. Então, a ordem da apresentação, primeiro sou eu, depois o Eduardo, depois o Tiago, entre aspas, e depois o Bruno, tá? E depois a gente abre para uma discussão, vamos ver se entra mais alguém aqui na nossa salinha, ou se não ficamos um petit comité aqui. Eu só queria complementar o que a Carol Berenbach está falando. Enfim, eu sou Eduardo Rossetti, aqui da UNB, Universidade de Brasília, e acho importante destacar dessa sessão da NAMPARC, enfim, que é uma segunda sessão num evento da NAMPARC. O primeiro foi em 2020, agora 2022. Haverá um terceiro em 2024, uma terceira rodada dessa nossa sessão vinculada às revistas. E eu acho 2 coisas importantes a serem destacadas. A primeira é a continuidade de uma pesquisa com esse tipo de fonte que são as revistas. Primeiro aspecto, isso não é uma novidade, é uma longa tradição de pesquisas nesse sentido. Nós destacamos os trabalhos pioneiros da Nelsie Tinen, por exemplo, certo? E acho que nós vamos nessa perspectiva de continuar pesquisando revista. O que nós estamos fazendo é ampliar não só as revistas que são utilizadas como fontes, mas também ampliar e transformar modos de extração de informação, uso de bases de dados, estratégias de leitura, de abordagem na produção dessas reflexões sobre a arquitetura brasileira, ou sobre a cidade brasileira, né, Carol? Da outra sessão, a manchete tinha a ver mais com cidade e arquitetura. E a gente vai ajustando um pouco isso. No fundo, o que a gente vai trabalhar daqui para a próxima sessão continuará sendo as revistas, ou seja, especializadas
ou não, questões de arquitetura e questões de cidade, e cada um dos pesquisadores coloca o seu enfoque, trabalha seus interesses mais específicos a partir desse ponto em comum. Eu acho importante destacar isso, porque a agenda de pesquisas e o campo de pesquisa em arquitetura e urbanismo continua se ampliando, a agenda incorpora novas questões, mas nós entendemos que continuar pesquisando revista é extremamente válido, legítimo e oportuno, especialmente quando nós temos bases digitais novas, mesmo que elas não sejam as melhores bases digitais da vida, digitalizadas da melhor maneira. A Manchete dá trabalho de extrair coisas, a Acrópole também, pode falar um pouquinho depois disso, mas é uma base importante e acho que isso também revigora a pesquisa com as revistas. Eu queria enfatizar isso. Agradecer a presença da moderação do Leopoldo Schettino, do apoio técnico e de todos nós que compomos essa mesa, que estamos aqui, mesmo com a baixa ou ausência, fazendo esse esforço de manter essa pesquisa em vigor em Valência. Talvez esse vídeo vá parar no YouTube, então, portanto, esse assunto perdurará aí, digamos, com uma certa repercussão ou consulta posterior, e nós agradecemos desde já a atenção e interesse daqueles que, porventura, venham nos assistir. É isso, vamos lá. Edu, você... como é que chama? Compartilha aí, por favor. Tem que tirar a barra lateral, né? Espera um pouquinho só, vou tentar de novo aqui o share. Está compartilhado? Está compartilhado, mas está com a barra lateral ainda. Tá. Como que eu faço? Você Ctrl L, não é isso? Não. Agora é aquele momento que a gente passa vergonha. Assim? Deu certo? Não. Eu posso tentar eu compartilhar aqui. Eu vou parar o compartilhamento. Desculpa. Espero que o meu dê certo. Na outra sessão foi a mesma coisa. Na hora que eu testei, abriu. E na hora que eu fui passar de verdade, truncou. Mas faz parte. Você tenta aí, Carol? Qualquer coisa a gente pede apoio no meu. Quem tentar, em cima à direita tem um quadrado com quadradinhos, está escrito View. Aí lá pode escolher Hide Self View. Espera aí, eu vou tentar passar. Espera aí, onde é Share Screen? Share Screen, ok. Share. E aí eu vou lá no quadradinho. Cadê? Ai, caramba. Ai, aqui. Pronto, né? Foi, perfeito. Bom, então tá. Então vou nessa. Ai, só um minutinho. Então, como eu estava comentando antes, né? A gente antes tinha focado só na manchete, e aí, essa vez, a minha abordagem é tentar comparar o que está acontecendo na manchete e na Cruzeiro, né, ao mesmo tempo, ver como é que as duas revistas elas abordam o tema da arquitetura e da cidade de Salvador, né? Então, enquanto objetivo do trabalho, né, é explorar e comparar os conteúdos do Cruzeiro, que é publicada entre 28 e 85, e a manchete, que é publicada entre 52 e 84. Então, a Cruzeiro tem não, tá certo, Eduardo? Não, 84 não, foi até mais tarde, né? 2000. Tá errado, desculpa. A manchete foi até um pouco mais adiante, né? Mas, enfim, o objetivo é comparar essas produções no tempo que essas revistas foram publicadas, né? E, assim, com uma certa atenção específica para aquilo que se manifesta, mas também para aquilo que permanece oculto, né, nos discursos, né, aquilo que está por trás dos discursos, né, então, tentando estabelecer umas determinadas críticas àquilo que está sendo colocado no decorrer da existência dessas duas publicações, que, como eu comentei anteriormente, atingem um público muito amplo,
né? Da outra vez eu comentei isso, eu acho que, de fato, essas revistas, elas estavam nas mãos das pessoas, né? Assim, no barbeiro, no cabeleireiro, né? Como era a revista, a pessoa estava lá fazendo sua escova no cabelo e estava lendo a manchete, e o cara estava, né, na barbearia e estava vendo isso. Então, ou seja, um contato muito íntimo as próprias características das revistas, elas propiciavam esse contato distraído com as reportagens, né? Então, os fundadores, talvez, eu não sei se o Eduardo vai falar um pouco mais, mas um deles é o Assis Chateaubriand, que é essa figura que todo mundo conhece, que é o magnata das comunicações, da mídia, né, que atua em diferentes frentes. Então, uma figura muito importante, muito articulada, com ramificações em diferentes pontos do país. E também, no caso da Manchete, o Adolphe Bloch, que também é uma figura importante, muito conectada, né, e muito midiática também, né, com diferentes meios de comunicação, inclusive a própria TV Manchete posteriormente, né? O que aparece nessas duas revistas são textos curtos ou extensos, muitas fotografias, né? Tanto fotografias um pouco menores, mas assim, eu acho que o que mais marca, eu acho que a apresentação do Eduardo vai mostrar, são essas grandes reportagens que tomam as páginas inteiras, então é uma imersão de quem está vendo, né? Mais do que ler o texto, quase você entrar nas reportagens pelas imagens, né? Então, as imagens, elas são super importantes. Assim, claro que por vezes você tem reportagens que se referem especificamente à arquitetura e à cidade, mas por vezes a cidade é apenas a arquitetura e a cidade são panos de fundo, né? Muitas vezes também as publicidades, elas são usadas, alguns são contratados, né? Parece, né? Que são contratadas algumas reportagens sobre determinados edifícios ou determinadas obras, né? Então, aparecem bastante edifícios particulares, mas o foco geralmente são os edifícios públicos e o urbanismo, a cidade propriamente dita, e a questão da arte e artistas que também aparecem bastante nessas reportagens, né? Uma coisa que eu achei interessante é que o discurso da Manchete e o discurso da Cruzeiro são similares, né? E ambos esses discursos, eles fazem uma relação potente entre o que é o passado colonial e o presente moderno e o futuro moderno, né? Então, ou seja, essa relação entre a tradição e a modernização que se dá na Manchete também se dá na Cruzeiro. Então, é curioso como é uma coisa bastante homogênea, a maneira como ambas as revistas tratam essa questão da arquitetura e da cidade de Salvador, né? Em relação à tradição, que nós vamos poder observar em diferentes reportagens, e muitas vezes com autores bastante conhecidos, como Gilberto Freire, Odorico Tavares, né, que trazem diferentes, e fotógrafos como Pierre Verger também, que aparecem, né, eles trazem muito essa questão do patrimônio imaterial, né? Então, muitas vezes, as reportagens abordam a questão das tradições ancestrais africanas, fala-se muito das festas, do carnaval, fala-se muito da religiosidade, do candomblé, fala-se muito da culinária, ou seja, Salvador e a Bahia são retratadas a partir disso, em grande parte, mas também as tradições coloniais portuguesas, né, imateriais. E em relação ao patrimônio material, assim, de um modo geral, referem-se as duas revistas, né? Trazendo essa pauta de que Salvador perdeu, claro, né, o seu papel em relação às demais cidades, né, mas que deveria ser resgatado esse papel porque Salvador foi a primeira capital do país, né? Então, ela apresenta templos, fortes, casarios, relíquias e terreiros, né? Então, eu trouxe essa imagem aí à direita, que vocês estão vendo, do pintor Rafael, que retrata o barracão num candomblé, né? Ou seja, mais uma vez relacionando essa dimensão material com essa dimensão imaterial. No caso da Manchete, que dura mais, né, do que a Cruzeiro acaba em 84, refere-se em diferentes reportagens ao, digamos assim, ao momento mais glorioso
dessa relação com o passado colonial, que é o tombamento pela Unesco, que é realizado em 85, né? Então, a Manchete traz algumas reportagens nesse sentido. E outra coisa do patrimônio material que chama-se atenção em ambas as revistas é a questão da natureza, né? A natureza exuberante, magnífica de Salvador, a questão do mar, das dunas, dos parques, elas são constantemente referenciadas. Só que não é apenas isso que se chama atenção. A questão da modernização, ela também é enfocada em ambas as revistas. E aí, assim, sempre articulado com reportagens que falam a respeito da agricultura, que sempre foi o forte da Bahia, mas assim, e de Salvador especificamente, né, reunindo, né, todo esse potencial agrícola do Estado, mas aí também essa questão que começa a aparecer com maior contundência nos anos 50, que é a indústria, né? Então, isso vai ser apresentado nas páginas da revista como um potencial muito grande. E aí as palavras que são usadas são sempre muito interessantes, né? O feitiço do progresso, né? É trazido à tona. Então, tanto a Cruzeiro e a Manchete focam nessa questão. Então, por exemplo, a Cruzeiro diz, é um surto de progresso jamais visto na Bahia. Um povo confiante no impressionante desenvolvimento de sua terra. Esta é a imagem da grande Bahia. E a Manchete, por sua vez, na mesma toada, dizendo a cidade que segue o rush do desenvolvimentista. E também na Manchete, o crescimento acelerado que acompanha o fascinante país moderno do amanhã. Então, quer dizer, essas duas facetas, a da tradição e a da modernização, elas são assinaladas por ambas as revistas e ambas também focam que não existe uma coisa contraditória. Quer dizer que essas coisas elas podem conviver harmonicamente juntas, né? Então, a Cruzeiro diz, o passado se harmoniza e se completa com o presente. O peso formidável do passado não detém a marcha de progresso da Bahia, o Dorico Tavares dizendo, né? Gilberto Freire também falando sobre Salvador, o que sucede a Salvador, que a tradição e o passado são perfeitamente conciliáveis. Né? E em uma reportagem da Manchete dizendo a Bahia incorpora essa arquitetura moderna e essa revolução urbana sem perder sua personalidade inimitável. Uma cidade moderna pode surgir, expandir-se, mas não sacrificará, porém, o que se fez e conservou durante 3 séculos. Né? Então, a Bahia, uma era nova numa velha terra, é o mote que une essas duas revistas. E aí, assim, tem muito material para estudar Salvador, nas diferentes épocas, mas mais ainda durante a época da ditadura militar, que é uma coisa que eu vou assinalar aqui, né? Mas, enfim, ressalta-se essa questão do centro expandido. Fala-se do centro histórico, mas também fala-se do centro expandido. E essa questão do urbanismo, propriamente dito, né? E tanto a Manchete quanto a Cruzeiro focam nisso, né? Na retomada da criação das avenidas de vale, com o aproveitamento das áreas planas, transformando a capital em uma cidade-jardim. Ou seja, é uma coisa que já estava prevista lá no plano do EPUX dos anos 40, do Mário Leal Ferreira, que era a abertura das avenidas de vale, que começa a acontecer lá com a Avenida Centenário, mas que se amplia durante essa fase da ditadura, né? Com essa consolidação desse plano de avenidas que tem vínculo com essa ideia da cidade-jardim, né? E também, no caso da Cruzeiro, reforça-se essa dimensão, né, da intervenção urbana. A cidade com túneis, viadutos, praças, realçam a beleza da arquitetura barroca, o ousado da técnica moldura uma natureza generosa. Então, mais uma vez, essa relação com a tradição, que engraçado isso, né? O próprio traçado urbano se relacionando com a arquitetura barroca, né? Curioso. E aí, assim, também a questão da expansão da cidade para sua área da cidade em si e da cidade para sua área metropolitana, né? As duas revistas focam nisso, né? E de que existia um planejamento urbano, que existia uma setorização proposta, né? Que tem toda uma discussão de quem é o autor do projeto. Tem uma consultoria do Lúcio Costa, mas que não chega a se viabilizar como um todo, mas de que, de alguma forma, a proposta do Lúcio Costa, ela, de fato, é realizada. Né? Então, o que a gente vai ter essa expansão em direção ao Oceano Atlântico, que são essas duas linhas aqui, essa linha lateral, que é da Avenida Otávio Mangabeira e da Avenida Paralela, e também essa expansão para a área da Baía de Todos os Santos através da suburbana,
né? Então, são grandes áreas de expansão que vão ter uma série de... e uma coisa muito importante é a criação de novo centro urbano, que é aqui o número 1 na área do Guatemi, e o centro administrativo da Bahia aqui na área 2, né? Então, a metrópole de mais de 1 milhão de habitantes absorveu toda uma vasta área circunvizinha, dilatando seu centro de radiação e influência. Então, essa cidade se inchando, né? Criando, supostamente, infraestrutura para promover isso, né? E a manchete diz crescimento orientado, obedecendo a padrões determinados pelas mais modernas e arrojadas concepções urbanísticas. Então, essa questão ela é assinalada em diferentes reportagens, nas duas revistas. Então, por exemplo, mostra-se a abertura desse novo centro urbano, que é a área do Guatemi, ainda sem nada, da Avenida Paralela, que era uma maravilha, cortando, né, o território e a vegetação nativa, as dunas, e essa imagem da direita, a Avenida Suburbana, que aparece nas duas revistas também, né? E a Cruzeiro fala da Avenida Paralela, né? A filosofia de sua ocupação está confiada ao grande urbanista Lúcio Costa, que recentemente a visitou. Isso, né? Existem polêmicas, mas, de fato, ele dá uma consultoria, mas não é ele quem leva a cabo. Em termos da arquitetura, também se fala muito... Gente, eu não tenho noção do meu tempo, viu, Eduardo? Você me dá uma... Se bem que eu acho que a gente está tranquilo aqui, né? Faltam 5 para dar aqui. Você falou 10, tem mais 10, está ótimo. Ah. Bom, então, daí, em relação à questão da arquitetura, desde o começo das duas revistas, assinala-se a sua potência, né? A excelência da arquitetura moderna soteropolitana, que é bela, funcional e brilhante. E a manchete complementa: na cidade se constrói um importante complexo de cimento, ferro e vidro que exprime as mais modernas e ousadas concepções da arquitetura nacional, que nada deixam a desejar numa comparação com Rio e São Paulo. Também sempre o foco é Rio e São Paulo, e sempre se faz comparação, e sempre se diz que Salvador está de boa, né? E aí, assim, eu vou mostrar alguns edifícios que aparecem e a questão urbana, mas eu não vou falar muito a respeito nem dos edifícios habitacionais e nem dos edifícios educacionais, porque tem várias reportagens que falam sobre as universidades como um todo, então é interessante como foco de pesquisa, e a UFBA especificamente é tratada. E uma outra coisa que aparece sempre é a questão de dimensão da integração das artes, né? Então, Caribé, né? Esse povo está sempre presente nas páginas das revistas e articulados com a arquitetura. Curiosamente, o primeiro edifício moderno que aparece dessa modernidade mais, né, articulada, entre aspas, aí, a Deco, né, nas duas revistas, o primeiro que aparece é o Elevador Lacerda. Né? Então, para ver como esse edifício tem um papel importante para essa cidade, e curiosamente, né, em ambas, né, a primeira coisa que se ressalta já na Cruzeiro, em 1931, recém-inaugurado, obviamente que na manchete, que é posterior, né, mas continua sendo a primeira coisa a ser referenciada, e eu chamo a atenção para essa coisa de que sempre tem a tradição metida com a modernização, né, mesmo nessas imagens aqui, né. E aí, assim, aparecem umas coisas surpreendentes na página dessas duas revistas, assim. Eu sempre chamo a atenção para esse edifício da farmácia Caldas, que era uma coisa super referenciada em jornais e revistas. Hoje em dia ninguém fala mais dele, está sumido na Avenida 7, mas e aí esse sim é que eu acho que é uma reportagem paga, que é inserida. Na Cruzeiro aparece uma reportagem sobre o Instituto do Cacau incrível, com esses desenhos eu nunca tinha visto, e aparece essa imagem do Instituto do Cacau de Salvador e o projeto do Instituto do Cacau de Ilhéus, que era incrível. Assim, super modernismo alemão, assim, né? Então, muito interessante. E também na Cruzeiro aparece uma imagem diferente da pupileira Juracy Magalhães, que eu acho que é a obra que inaugura, de fato, o modernismo, porque ela é inaugurado antes do Instituto do Cacau, né? E é uma obra que tem um prédio, é uma coisa de assistência social, então, nesse sentido, também é moderno, né? E tem um edifício da direita que é Deco, e é articulado com essa outra, com essa coisa é um edifício para creche, né? E é ultramoderno, né? Estrutura aparente, vidro, espaço integrado.
E ele chamou a atenção para isso. Eu acho que tanto em termos da questão da modernidade arquitetônica, quanto da modernidade, que a modernidade também está articulada com o uso, né? Com essa questão da assistência social. Né? Então, é incrível assim, a quantidade de edifícios que aparecem, e aí nos anos 40 aparece o edifício Oceania, sempre nesse contraste moderno e tradição, o Hotel da Bahia, né, também aparece. Nos anos 50, alguns edifícios emblemáticos aparecem, como é o caso do TCA, inclusive porque o TCA pega fogo, então é fruto de diferentes reportagens, né, sobre ele. O Banco da Bahia, do Paulo Antunes Ribeiro, aparece em uma reportagem, e edifícios que não são muito comentados, mas que aparecem constantemente em revistas e jornais, eu acho que aqui também com reportagem paga, ou sei lá, não sei como funciona esse esquema, né? Mas esse edifício São Paulo, que fica no Comércio, ele sempre aparece em jornal e revista, e a historiografia nunca fala dele, né? Então, é um edifício, assim, não tem nada demais, né? Mas ele segue o cânone, né? Mas ele realmente aparece em diferentes circunstâncias. Só que o grande foco, eu acho que isso é interessante, são os anos 60 e 70. Né? Então, aí onde a gente vai ver mais reportagens sobre a arquitetura e sobre a cidade. Então, um dos casos mais citados é o CAB, né, que o projeto do CAB é da Maria Elisa Costa, da empresa CIS, que é a Maria Elisa Costa, filha do Lúcio Costa. Né? Então, aparecem várias fotos, aparecem alguns edifícios mais detalhadamente, como é o caso da Assembleia Legislativa, e aí, em ambos, assim, ressaltando o valor, né? Então, o maior projeto urbano do país, naquele momento, dos anos 70, tão ousado quanto Brasília, que adota um ritmo de obra similar àquele da capital federal, como se isso fosse um elogio, né? E falando um pouco de Lelé também, né? Lelé também faz os projetos da igreja, do centro de exposições do CAB, duas obras-primas da arquitetura brasileira. Então, fala-se do CAB em diferentes circunstâncias dele, né? Também, em relação à questão da indústria, cita-se o Sérgio Bernardes no Centro Industrial de Aratu, né? Então, o próprio Bernardes falando que atrás do lápis do planejador já vem o trator, né? Nessa coisa do desenvolvimentismo. Também o complexo petroquímico de Camaçari, com um planejamento urbano do Katsuki, Miranda e Maldonado, e, ainda sobre o CIA, né, que reúne a concentração de empresas e formação de todo o Nordeste, ou seja, essa coisa da indústria, da potência da indústria no período da ditadura. Também coisas vinculadas com a parte recreativa de uma cidade que era muito provinciana. Quando a gente foi morar em Salvador, ainda era muito provinciana, né, Eduardo? Isso no final dos anos 90. Enfim, e aí reportagens sobre Iguatemi, né? Eu não estou conseguindo ler a primeira parte aqui, né? Mas, enfim, nas dependências funcionais e sofisticadas do shopping Iguatemi, o público encontra concentrada todas as lojas de sua preferência, de todos os ramos, sem se cansar, em caminhar, sem problemas de transporte ou estacionamento. Então, tentando modificar um pouco o modo de vida do soteropolitano, que era do comércio de rua, aliás, como todos, né, para levá-lo para o glamouroso shopping center. Também, em termos de recreação, tem esse sistema de parques que é criado na cidade, é muito impressionante isso, ou seja, a ideia do planejamento urbano que leva em consideração esse território pré-existente e que, de alguma forma, tenta preservá-lo. Né? Então, a gente tem essa questão de atentar, né, para as condições paisagísticas de Salvador, de preservar essa sua paisagem. Então, a Lagoa do Abaeté, o dique do Tororó, a Orla Marítima, todos esses se conformam como em grandes parques urbanos nesse momento. O Parque de Pituaçu também é um deles, e a manchete ressalta as terras de relevo ondulado e cobertas por vegetação nativa circundam uma lagoa. Com ele, preserva-se em Salvador um sítio ecológico de beleza em comum e abre-se um espaço de lazer. Então, quer dizer, a questão da preservação da natureza vinculada ao espaço de lazer, e aí o projeto do Museu de Ciência e Tecnologia, que fica na margem do Parque de Pituaçu. Os estádios, né, também, o estádio de Pituaçu, ao lado do Parque de Pituaçu, e a conhecidíssima Fonte Nova, que já existia, mas que foi ampliada nos anos 70, também é referenciada em diferentes reportagens. Evidentemente que a indústria vincula-se também à indústria do turismo, né? Então os hotéis bombam nos anos 70, então aqui são vários hotéis que são mencionados,
alguns por ambas as revistas, outros por uma ou por outra, né? Então, são importantes. A questão dos clubes, embora Salvador tenha praias, né? Nessa época os clubes eram muito valorizados, hoje estão cada vez mais destruídos, desmilinguidos, né? Mas a Associação Atlética, o espanhol e o Clube Português, apenas o português é citado pelas duas revistas. E olha que moderno esse Clube Português, isso é uma reportagem de moda, né? As modelos nas rampas do Português, que foi demolido, os outros foram bastante transformados recentemente. Outra coisa vinculada à recreação, mas também com a educação, a questão das bibliotecas públicas. A ideia também era criar um sistema de bibliotecas, não que isso tenha sido levado a cabo. Então, tem uma cara mais antiguinha, né, que é a da Biblioteca Monteiro Lobato, e a Biblioteca Pública dos Barris, que já é uma ideia um pouco mais diferenciada, mas que também é referenciada por ambas as revistas, né? Também se falam das invasões, que são problemas insuperáveis, como os das inundações, estão sendo superados com a mesma energia que se constroem os jardins, com que se extinguem as invasões ou se processa a reforma urbana. As invasões deram lugar a parques e a cidade ganhou uma sua nova beleza. Então, para que essa cidade nova aconteça, o que está sendo eliminado, né? Então, as invasões eram consideradas coisas a serem exterminadas da cidade e, quer dizer, os moradores deveriam ser levados para conjuntos habitacionais. Daí fala-se bastante como é o nome lá? Do plano dos anos 70, BNH. O BNH, né, fala-se bastante do BNH e tal. E na manchete, seremos implacáveis em não permitir novas ondas de invasões e destruir as que se verificaram em administrações anteriores. É evidente que os efetivamente pobres necessitados serão transferidos para outras áreas e devidamente assistidos, mas não teremos complacência com os potenteados, de tal modo que, muito em breve, as áreas de belíssima orla marítima de Salvador estarão livres dessas chagas. Né? Então, para vocês verem esse discurso que se faz para que se elimine essas invasões e, no seu lugar, sejam colocados parques e os habitantes sejam deslocados para ambientes mais saudáveis, entre aspas, controlados. Aqui à direita, vocês estão vendo uma imagem de proposta de alagados que aparece na Cruzeiro. Aí também uma outra coisa interessante que aparece entre a modernização e a tradição, é essa nova arquitetura, que é uma arquitetura neocolonial, sei lá, neomoderna colonial, uma neomoderna colonial. Neocolonial difusa, Carol, que é própria de um certo revival dos anos 70. Acho que é isso. Mas, enfim, não deixa de ser moderno, né? Porque também o aeroporto, que eu me lembro, eu acho que Eduardo, quando chegou lá, ainda existia, que era lindo o aeroporto, que você ficava nessas arcadas vendo as dunas, e agora aquele aeroporto que pode estar em qualquer canto do planeta, né? Mas era um aeroporto muito local, era uma relação com a paisagem inacreditável. Você via os aviões, as dunas, era lindo, né? E aí, varanda, né, Carol, era cheio de varandas. Isso que vocês estão vendo aí era um aeroporto aberto, antes de 11 de setembro, etc., né? Mas antes dos aeroportos ficarem todos iguais, né? E aí é engraçado que cria-se essa coisa do estilo baiano, né? Manifesta-se no arranha-céu mais ousado ou na residência mais funcional, apenas como um resíduo do traço colonial. Tem a ver com o momento, né? O momento de recuperação dessas coisas do passado. Tem uma arquitetura inspirada na arte colonial baiana, com belas arcadas, o aeroporto, né? E a casa do Jorge Amado, que é do Berbet Chaves, que é uma arquitetura verdadeiramente baiana. Não estou tentando imitar a arquitetura popular da região, mas recriando a partir de certos elementos básicos. Então, isso também, incrível, né, gente? Mas é referenciado nas páginas das revistas. Quase não é das de arquitetura. Revista de arquitetura não fala disso, mas a revista Manchete e a Cruzeiro falam. E aí, eles, além da síntese entre tradição e modernização, existe uma síntese social que eles promovem, né? Então, eles falam terra de brancos e pretos, todos irmãos, exemplos de fraternidade, de caridade cristã, ou, para usar a expressão norte-americana, no segregation. Outra, o negro baiano é lento e suave, sua doçura não se compara a nenhum outro negro, fala, caminha e deita docemente. E outra, na Manchete, a cidade alegre, a mais cordial do Brasil, onde existe democracia racial. Então, é essa imagem dessa cidade moderna, tradicional e cordial que está sendo passada por ambas as revistas. Então, eu estou quase acabando, né? Mas, enfim,
você tem todas essas chamadas, elas por si só falam muito, né? Então, e essa mistura de palavras que tem a ver com a tradição, com a modernidade e com esse aspecto da cordialidade, né? Então, isto é a Bahia, dengo, pecado e mistério. Você já foi à Nova Bahia, alegre sem pressa, é uma festa, ou seja, né? Tudo isso vai criando essa discurso. Então, curiosamente, as últimas referências à cidade e arquitetura, elas acontecem lá pelos anos 80. Depois, na manchete, não se fala mais nisso, Salvador perde não é mais focada pela manchete, né, que é a que perdura, né? A última, então, a última reportagem que a gente vê relacionada à arquitetura e cidade na Cruzeiro é 79, a última da manchete é 84, e ela dura até quando? 2000 e não sei quanto, né? Então, após a ditadura perde-se interesse pelo assunto, quer dizer, não há nada na manchete depois sobre as ações de Mário Kertz, que foram importantes, e sobre Lelé e Lina Bobardi não se fala, e nem sobre Fernando Peixoto. Então, a tradição ela é apresentada como isenta de conflitos raciais ou sociais e ela pretende ser assimilada pelo consumo turístico. A modernização supostamente traz ações benéficas e obras benéficas para toda a população, sem questionamento, e muitas vezes o que a gente observa nas reportagens é que elas são aceitas por toda a população, todo mundo está de acordo, e também são incorporadas pelo turismo, né? Embora não sei se isso tenha pegado muito, né, de fato, para os turistas, né, que eu acho que eram mais atraídos de fato pelas tradições do que pela modernização da cidade, né? Então, elas não problematizam as ações e as obras. Os investimentos massivos, sobretudo na época da ditadura, não, assim, o fato deles não trazerem retornos efetivos para a maior parte da sua população, isso não, obviamente não é levado em consideração, né? São recursos vultuosíssimos direcionados à CAB, à indústria, ao centro histórico e à orla, mas que não reverberam, de fato, numa melhoria para o conjunto da população, né, que nunca é ouvida, ou a não ser nesse sentido de dizer que são uma chaga a ser eliminada, né? Então, e outra coisa que não é referenciada é a falta de manutenção dessas infraestruturas e equipamentos, né, que dificulta o uso pela população, né? Então, existem escassas críticas que a gente pode observar nas revistas, que a manchete diz que, apesar de todos os esforços, em termos de qualidade de vida, a situação se agrava. Isso é uma notícia que você vê, assim, en passant, né? E Jorge Amado e Vinícius de Moraes, na manchete, também tem umas determinadas críticas, dizendo que Salvador está perdendo a sua doçura, que está sendo transformada pelo consumismo, que é apenas negócio, viu negócio, né? Então também tem, mas assim, é muito pontual aquilo que se critica, né? Enquanto a gente vê em outros periódicos, como o Diário de Notícias, que é um diário de Salvador, dizendo, né, que essas coisas não estão sendo efetivas, não estão sendo úteis, né, para melhorar as condições de vida da população como um todo, né, que são obras faraônicas, megalomaníacas, etc., e que não reverberam para a população, né? Então, assim, concluindo, e foi interessante ver isso, como o discurso é parecido, né, afinal das contas, né? A Cruzeiro e a Manchete corroboram para a construção e para a manutenção desses sistemas políticos vigentes, especialmente durante a época da ditadura, que é onde há o maior foco das notícias. Mas, de qualquer forma, finalizando aqui, para dizer que é necessário olhar essas fontes de uma forma crítica, evidentemente, mas elas são elementos documentais importantes para a gente se aprofundar nessas cidades e nas suas arquiteturas, né? E há que se dizer também que, embora a ditadura... claro que a ditadura é um horror, né, que tem uma série de problemas, mas existia um planejamento urbano e existiam obras feitas na cidade que atendiam a determinados interesses, não atendiam a população como um todo, mas, quer dizer, eu fico pensando na existência, por exemplo, do sistema de parques urbanos, né? Quer dizer, e de grandes obras também de biblioteca, né? Quer dizer, esportivas, né? Coisas que hoje em dia a gente não vê mais nas nossas cidades, não com essa visão de todo, assim, né? Então, só passar rapidamente aqui nas referências bibliográficas, que são inúmeras, obviamente, porque eu fui consultando as revistas
detalhadamente. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu agradeço a atenção. Ops, cadê? Onde estão Perfeito, vocês? Carol. Enquanto você vai parando de compartilhar, eu vou esperando para abrir o meu arquivo, esperando que Gente, dê eu tudo não estou me certo. achando aqui. Eu queria complementar uma questão que você apontou, que a gente podia ter falado no começo, mas, enfim, eu acho que essa sessão ela continua, assim como o assunto das revistas continua, que eu acho que é importante frisar que também é uma articulação, um diálogo interinstitucional entre a Universidade Federal da Bahia, a partir da Carolina Berremar, e a Universidade de Brasília, a partir de mim, Eduardo Rossetti, e a gente tinha a presença da Heloísa Pérez, tem ainda na sessão, vinculada à Bahia, mesmo aposentado, que traria o Rio de Janeiro para cá, entendeu? Então, também tinha uma relação entre programas de pós-graduação, tem que ter o mínimo, né? E nós temos pelo menos 2, e eram cidades. As cidades também ajustavam e orientavam um certo interesse. E na outra sessão de 2020, nós tínhamos a Beatriz Capello com São Paulo. Então, eu chamo a atenção porque nessa edição de 2022, o desfalque da Heloísa também é um desfalque de cidade, o que, por outro lado, abriu espaço para que nós tivéssemos outras pesquisas, que é o caso, vamos dizer, dos meus 2 orientantes de doutorado, tanto o Thiago Turco como o Bruno Campos, o que também significa a ampliação desse tipo de interesse das pesquisas dentro dos programas de pós-graduação, certo? Agora eu vou tentar fazer bonitinho, compartilhar a minha tela, certo? Onde é que eu tenho que ir mesmo? Para ficar grandão, acho que é aqui. Deu certo? Tem que clicar esse slidinho, né? Que parece um slide. Aqui? Em cima. Que tem uma figurinha de projetor, de tela de slide. Espera aí. Foi onde eu cliquei. Mas também dá para fazer o livrinho, não é isso? Deu certo? Rodinha, apresentação de slides em cima, ó, página inicial, inserir, design, apresentação de slides, à direita. Tá. Clica. Do começo. Cliquei. Do começo. Perfeito. Cliquei. Eduardo, pode ser que você não esteja compartilhando a sua tela completa. E aí pode estar em tela cheia para você, mas não para nós. Tá, peraí. Param. A gente vai testando. Foi? Agora sim. Sim. Maravilha. Sim, tudo bem. Bom, é muito bom poder estar aqui com vocês, fazer a apresentação. Eu vou tentar ser mais expedito para a gente poder ter algum tempo também. Acho que foi bom que ela ter falado bastante com calma, porque, como ela é Salvador, nós estamos com essa questão do gap das cidades, acho que vai ter um contraponto. O que eu vou fazer na continuidade dos estudos em relação à revista Manchete é um desdobramento, uma comparação com a revista Paris-Match, certo? Porque o que acontece, que eu acho bom de pensar na relação dessas duas revistas, não está indo para o próximo slide. Muda o slide quando eu aperto? Não. Que bom. Não. Então, espera um pouquinho. Carol, você consegue abrir e passar para mim, por favor? Você pode tentar? Enquanto a Carol vai tentando abrir para passar para mim, o que eu posso dizer que é importante é o seguinte. A comparação entre essas duas revistas me parece salutar, porque quando a revista Manchete foi inventada dentro do universo editorial do Grupo Bloch, comandado pelo Adolf Bloch, ela era uma espécie de produto novo, produto editorial novo, que o Grupo Editorial Bloch poderia lançar. A ideia da revista Manchete sai de uma conversa de praia no posto 9, e a ideia vem, de fato, da esposa do Dr. Bloch, que era a dona Lucy Bloch. E ela insiste com isso. Adolfo, você queria uma revista que fosse do jeito que você gosta, e que tinha interesse, que fosse cosmopolita. Então, por que você não pode fazer uma revista sua, ao invés de ficar com essa angústia toda? E aí é que sai a ideia de fazer a Manchete. E a Manchete tem como 2 referências editoriais específicas a revista Life, dos Estados Unidos, e a revista francesa Paris-Match, certo? Então, a Paris-Match é uma referência editorial para a revista Manchete. Isso desde o começo
acontecer isso. E aí o que eu resolvi fazer, a partir dessas duas revistas, e aí tem uma coisa curiosa, que é o fato de poder ter as edições impressas dessa revista e comparar com a edição que fica digitalizada, a questão do contato com a revista. Pode passar, Carol. Quando você olha essas duas capas aqui, e justamente o que acontece é porque eu vou fazer uma comparação de uma edição especial da revista Manchete sobre Brasília, que é a edição histórica, com uma edição ordinária, uma edição regular da revista Paris Match, que tem uma reportagem especial sobre Brasília, certo? O que eu queria destacar é que as duas revistas foram publicadas em maio de 1960, portanto, posteriores à inauguração da capital. A inauguração da capital, a inauguração de Brasília é o tema, lógico, da revista especial da Manchete e dessa matéria especial dentro da Paris Match. Mais um. Certo? Ou seja, a gente sempre pensa muito na relação de Brasília com Manchete em Brasília, e o que eu vou fazer aqui agora, pode ir para o próximo, é justamente desdobrar com a Paris Match. Ou seja, antes de passar para o slide tratar das duas revistas em comparação, lembrando o quanto Brasília foi publicada pela revista Manchete de maneira sistemática, de maneira regular, seja em reportagens anunciadas desde a capa, certo? Ou em matérias inseridas dentro do seu conteúdo. Ou seja, a partir do momento em que a capital está em construção e que há o apoio editorial da Manchete à empreitada governamental do Juscelino Kubitschek, a Manchete vai publicar Brasília. Então, a associação é muito direta, é muito constante, vamos dizer, em relação a Manchete e Brasília. Vamos para mais um? Acho que esses números todos, e aí, portanto, a conexão agora entre Manchete e Paris Match. Vamos lá. As duas revistas, a primeira questão da capa, que eu acho que é importante pensar, é que, no caso, a Brasília, editada pela Manchete, tem uma foto noturna, de um caráter, digamos assim, monumental, de destacar a questão formal, enquanto na Paris Match aparece a atriz Jeanne Moreau com seu filho, uma coisa muito mais prosaica e muito mais casual. O que eu chamo a atenção é que, nas edições comuns da revista Manchete, era muito frequente ter mulheres na capa, como nós vimos no slide anterior. Ou seja, essa edição da Manchete, que é especial, tem o tema em destaque, mas era muito comum ter mulheres de vários universos, vamos dizer, sociais, sendo retratadas na revista. Seja a Rainha da Inglaterra ou a Carmen Mairic Veiga. Vamos lá. Então, justamente, a edição da Manchete é uma edição especial, uma edição chamada histórica, enquanto que a edição da Paris Match é uma edição regular, de maio de 60. No caso da Paris Match, são 15 páginas de material, de uma reportagem feita pelo Raymond Carter, certo? Que é um jornalista que também tinha visitado a cidade em 1959. Né? 1959 é o ano que ocorreu o Congresso Internacional dos Críticos de Arte, ou seja, foi um momento de difusão muito forte de Brasília em escala mundial, a partir desse congresso acontecer em setembro, e o Raymond Carter já havia, portanto, visitado a cidade. Então, ele volta nessa matéria especial. O Raymond Carter é alguém que tem contatos e conexões com o expediente, com o grupo editorial da Manchete, é alguém conhecido da Manchete, e vai fazer essas reportagens, essa matéria de 15 páginas, que vai aparecer na Paris Match. Eu chamo a atenção, nós vamos ver mais a seguir, que no caso da revista Paris Francesa, as fotos coloridas são absolutamente predominantes, enquanto que na edição especial de 1960 da Manchete, são 4 ou 5 fotografias coloridas, de grande presença, de grande importância, mas o grosso do universo gráfico e visual da Manchete ainda são fotos preto e branco. Eu queria reforçar uma coisa que a Carolina Berrimbá apontou, que é, a gente não pode esquecer, a Carol Berrimbá comentou desse modo casual de ler a revista, de ver a revista, de travar contato com o universo visual que a revista propõe, seja no barbeiro, no mecânico, na sala da casa da tia, da avó, etc. e tal. E o que eu acho importante enfatizar é o quanto o fotojornalismo e a enorme preocupação e a valorização das fotografias dessas revistas constroem um universo visual. Ou seja, no caso de Salvador, essa cidade é revelada visualmente por essas fotografias aéreas, a gente não pode esquecer, nós vimos muitas fotografias aéreas, e no caso da Manchete, também essas grandes fotografias é que vão construir uma percepção, também constrói uma narrativa, um discurso, sobre o que é a grandeza dessa cidade em construção, no caso da cidade inaugurada, que é a nova capital.
Eu chamo a atenção para a tiragem da manchete da secção especial, que oficialmente são 700 mil exemplares. Eu já li em outro lugar que seria de 1 milhão de exemplares, mas, enfim, vamos ficar com esse número mais baixo, de 700 mil exemplares, que é um número avassalador, num país que, naquele momento, tinha 500 mil aparelhos de televisão. Então, eu chamo a atenção do potencial de difusão e de leitores que 700 mil exemplares de revista Manchete possuem. Vamos adiante. Então, muito bem, o que esperar dessa revista? Uma coisa que é implícita nessa revista, não é o objetivo dela, mas ela acaba revelando isso justamente em notinhas, matérias e pequenas outras maneiras de construir essas informações, é que a revista também reporta a inauguração da cidade. E há uma espécie de estereótipo da inauguração de Brasília, uma espécie de redução atual da compreensão do que é a inauguração de Brasília, como se a inauguração de Brasília fosse uma missa, os fogos e um baile, certo? E, na verdade, a inauguração é um longo processo jurídico, é um longo processo simbólico, é um longo processo de cerimônias muito coordenadas pelo cerimonial da Presidência da República, que vão durar 4 dias. Portanto, são eventos de várias escalas de interesse político, são várias escalas de interesse de divulgação, de vinculação da cidade, da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília ao longo de 4 dias. Vamos passando um pouco por essa revista e nós vamos perceber esse tom de inauguração, de multidão, de massa, esse tipo de massa que a gente vai ver agora nas posses presidenciais, é quando a gente novamente vê o palatório sendo usado, como é que começa essa nova era, um pouco como a revista vai fazer com as chaves da capital. Vamos mais um, Carol? O famoso espetáculo da Esquadrilha da Fumaça, como é que isso aparece e tudo mais, ou seja, esse espetáculo de caráter popular que também faz parte da inauguração. Vamos adiante. E, portanto, segue, Carolzinha, por favor, isso. Essa coisa de epopeia, no caso da missa, essa mistura também de signos religiosos com o caráter simbólico da inauguração, essa conquista, teve a bênção papal, que foi transmitida pelo Rádio do Vaticano. Hoje é possível ouvir isso no YouTube, por exemplo, né? Ou seja, de como é que isso acaba sendo confluindo esses vários signos. O sino que dobrou no Tiradentes foi sacrificado, etc. E tal. Então, como é que vai se construir também uma mitificação da Brasília inaugurada? Vamos adiante. A famosa lágrima do Juscelino, nesse momento da missa, segue mais um. Né? Ou seja, são uma série de flagrantes de várias escalas, tanto das personalidades como dos populares, dos construtores, seja a Parada dos Candangos ou os embaixadores chegando para a recepção oficial na nova capital. Né? Ou seja, como é que esses rituais, essas cerimônias próprias do poder vão acontecendo nesse momento inaugural da cidade. Vamos mais um. A abertura dos 3 poderes é uma coisa muito importante, como formalmente e oficialmente há um deslocamento do Rio de Janeiro para Brasília. Como é que isso é feito? Isso não é uma mera encenação, isso é um protocolo que isso tem que ser cumprido. De considerar um poder e reabre outro, para que não haja vácuo. Vamos mais um, por favor. E, portanto, aí, Parada dos Candangos, Israel Pinheiro, doutor Ernesto Silva, enfim, que trabalhava na Nova Capa, o presidente da Nova Capa, Israel Pinheiro. Vamos mais um. E, portanto, esse tom grandiloquente, magnífico, com a grande explosão dos fogos, essa coisa feérrica das luzes, patrocinados pela fábrica de fogos Caramuru, como a gente vê no próximo slide, a publicidade junto da reportagem, né? Uma coisa muito bem editada, essa publicidade que se mistura com a matéria, como eu vou falar mais adiante. Vamos mais um. E como eu estava comentando, essas fotos tomadas aéreas, com grandes visuais, com grandes visões do que é essa cidade, do que é essa ocupação urbana, um território sendo construído, inventado como cidade capital. A ideia de espetáculo, de gala, com lua cheia, etc. e tal. Eu não sei se teve lua cheia, precisaria alguém verificar isso mesmo, se era lua cheia no dia da inauguração, onde é que estava a lua naquele momento. Vamos em frente. Certo? E aí, de novo, a Carol Berenbach colocou algumas palavras que vão aparecer o tempo todo. Eu tinha um slide disso, ou seja, epopeia, inauguração, toda uma série de diversos gráficos que essas palavras evocam dessa grandeza do que é a construção da cidade. Vamos mais um?
E aí, finalmente, essa foto de impacto no miolo da revista, que é Brasília Amanhece Capital. Né? Ou seja, eles colocam uma foto colorida em página dupla, no miolo da revista, que é onde todo mundo abre, por acaso, bem no meio onde ela foi grampeada. Ou seja, eu chamo a atenção do cuidado da edição da revista, ou seja, ela foi muito preparada, né? Se ela sai em maio, uma inauguração é em abril, ou seja, ela tem aí um tempo para ser de fato elaborada. Ainda assim acontece um erro, porque essa foto está invertida, essa foto está espelhada, ela foi impressa de maneira equivocada. Nesse lado aqui seria a culpa do Senado, não do Congresso. Vamos mandar da Câmara, vamos mais um. Acho que eu mostro ela resolvida aí. Essa foto é invertida, na verdade a visão que você tem é essa. Mas, enfim, a pressa acabou superando na foto mais importante da revista, ao contrário. Mas vamos em frente. Vai ter mais fotos do avesso aí. Então, portanto, essa questão política dos chefes de Estado, esse reconhecimento internacional da nova capital, questões muito parecidas ou análogas com a dinâmica contemporânea da nossa, vinculadas a essa eleição. Né? Mas, enfim, vamos ver como nós continuamos construindo capitalidade a partir de Brasília. Vamos em frente. A presença de Juscelino, muito forte, muito marcante, é uma personalidade fundamental. Eu acho que tem aí um ligeiro começo de culto à personalidade que não se materializou de uma maneira tão ufanista como poderíamos correr esse risco. Eu acho que não é inegável a importância dele, mas acho que também é inegável e incontornável que ele apareça como o sujeito que fez a cidade acontecer enquanto fato político e artefato urbanístico e arquitetônico. Vamos em frente. A questão da comida, das danças, uma dimensão popular também dessas festas, né? Uma bebida patrocinada pela Antárticas, como ela aponta a notinha, vamos em frente. Até chegar na Parrimete, vamos lá. E a questão do concreto e do aço, isso eu vou tratar junto com o Thiago no próximo artigo, eu comento mais essa questão do concreto depois. É o mesmo slide, inclusive, que está lá. Vamos adiante. Muito bem, o espetáculo noturno, que teve uma espécie de encenação em cima da plataforma do Congresso Nacional, ou seja, dança, música, discurso político, vamos em frente, Carol. Tudo que uma inauguração pedia, certo? Mais o baile com o Jacinto de Tormes publicando notinha na revista, ou seja, a questão da coluna social, a vida férrea do Rio de Janeiro, que agora tem um contraponto com Brasília. Será que o Rio vai ficar decadente? Como é que é isso? Vamos em frente. Certas personalidades, um certo lado caras da inauguração, o que é fundamental de mostrar um pouco quem estava aqui, que autoridades estiveram presentes, seja o Juracy Magalhães, o Horácio Laffer, enfim, banqueiros e chanceleres e autoridades políticas e militares. Vamos em frente? Aí tem um quem é quem. Até, finalmente, a revista acabar com a presença do Horácio Laffer, do Juracy Magalhães, governador da Bahia, e do Israel Pinheiro, certo? Ou seja, veja como Bahia e Brasília têm essas conexões, continuam tendo a presença. Vamos em frente para ver a Parrimete, certo? E como eu venho falando para vocês, tem aí a capa, a Jeanne Moreau com seu filho. A Jeanne Moreau, em 60, já tinha feito, estava fazendo o filme com a Antonioni, em 62 faria o famoso filme do Truffaut, Julie e Jim, certo? E essa reportagem do Raymond Carter, que se estende com grande impacto. Das imagens, vamos passando, Carol. Eu controlei aqui meu tempo, já deu 15 minutos, só para eu poder me situar. Veja só, Brasília, com foto colorida, tomada aérea, superquadras, o eixo monumental no fundo do horizonte da foto e, portanto, a cidade em construção. Acho interessante perceber isso, que tanto Manchete quanto a Parrimete vão mostrar a cidade inaugurada e essa cidade em processo de construção constante. Vamos seguindo, Carol? Ou seja, como é que está a frase? Ao pé do concreto dos salões do faroeste, ou seja, fotos noturnas, fotos monumentais, da escala da arquitetura, né? Esse convívio aí com um pouco dos operários, vamos em frente. A figura do Oscar Niemeyer vai ser destacada. Essa foto, tem uma série de fotos, Marcel Gauthierot, que tratam justamente do assentamento dessas placas de pedra na plataforma do Congresso Nacional, ou seja, esse trabalho menos mecânico, menos industrializado, mais artesanal, do fazer a cidade, que é próprio do canteiro. Vamos em frente.
né? De novo, tomadas aéreas, o Brasil deixou total liberdade para o seu construtor, aí uma ênfase na persona do Oscar Niemeyer, enfim, o sujeito que vai, de fato, ser a persona, acho que depois do Celino é a pessoa que mais encarna o fazer Brasília justamente pela arquitetura, né? Quer dizer, a maneira como isso é valorizado, e essas tomadas aéreas de fotos de helicópteros, tudo é foto de helicóptero, né? Que é feito esses sobrevoos. Vamos em frente. Enfim, aí essa foto do René Burri a preto e branco, da inauguração, esse glamour da inauguração, contraposto ao desmatamento, ao abrir estradas, ao desbravar o território, e a maneira de como a cidade, para ser inaugurada com esse glamour, teve que tirar a árvore e desbravar o território para ser inventada. Vamos em frente, quase para concluir. Né? Ou seja, interessa muito pensar essas duas revistas, porque seja a edição especial da Manchete, seja a edição pontual de uma matéria da Parrimet, o que a gente pode encontrar são muitos pontos em comum na divulgação de uma grandeza do que é essa cidade. Ou seja, em 15 páginas, a Parrimet consegue sintetizar o que a Manchete fez nesse número especial, mas também ao longo de muitas outras revistas antes da inauguração. O que eu acho importante pensar é um pouco nessa relação entre a matriz editorial, que era a Parrimet, e o quanto a filial, que era a revista Manchete, e a quanto a filial passa a pautar ou dar diretrizes e equivalências gráficas e visuais para o que a Parrimet teria publicado. Se você abre a Parrimet, não percebe que ela está em francês, né? E olha as fotos de Brasília, você tem a nítida impressão que você está lendo a Manchete, porque visualmente elas são muito equivalentes, muito análogas, o formato da revista, o tipo do papel, a diagramação, a força que as imagens possuem, né? Ou seja, de como essas revistas se confundem, e tirando a língua e tirando a extensão de uma revista e de outra, Manchete e Parrimet encontram um grau de igualdade, equivalência gráfica e visual na divulgação dessa cidade capital inaugurada no sertão do Brasil. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês, comparando essas duas revistas. A gente pode desdobrar, acho que vai mais um, acho que acabou, era isso mesmo. Enfim, pensar de como é que essas revistas hoje são tomadas como essa fonte de documentação, justamente nessa chave entre cotidiano e excepcionalidade das duas revistas. Tá certo? Então, é isso que eu queria falar na abordagem da Parrimet e da Manchete. Agora eu vou apresentar o trabalho do meu aluno orientando, que é o Thiago Turk, que faz uma comparação, aí sim, de duas edições especiais da revista sobre Brasília, a mesma revista Manchete, só que uma edição especial da revista Acrópole, certo? Obrigado, Carol. Lembrando que a revista Acrópole é uma revista de caráter bastante específico, uma revista para arquitetura, uma revista de arquitetura voltada para o público profissional, enfim, dos arquitetos, nesse contraponto entre uma revista de nicho, uma revista muito específica, e uma revista de interesse geral, certo? De como é que o Brasil está nas páginas da Manchete e da Acrópole. Acho que é o que interessa pensar nessas duas questões. Vamos adiante? Deixa eu pôr o tempo aqui para não me perder. Muito bem. Então, comparar uma revista especial da Manchete com uma revista especial da revista Acrópole. Eu chamo a atenção da capa das revistas. Sempre que está estudando revista, é fatal olhar para a capa, né? A capa das revistas é um dado muito importante no estudo das revistas, porque a capa é aquilo que visualmente te dá o primeiro contato com a revista, e era o contato também na escala do cotidiano, quando as revistas eram vendidas nas bancas, né? Ou seja, a gente olha hoje a revista na biblioteca, a gente olha a revista em formato digital, mas a gente tem que lembrar que a revista, enquanto objeto de consumo, estava ali disposta ou ofertada, e que a capa é um chamariz, né? Ou seja, o suporte visual da capa tem um impacto na apreensão do interesse de um potencial leitor. Mesmo para aqueles que assinavam a revista, mas quando você está passando os olhos numa banca de jornal, com vários tipos de revistas, de assuntos, sejam automóveis, mulheres, coisa do cotidiano, carro, enfim, revistas de vários assuntos, revista de artes, o que seja. Né? Hoje, temos muito menos revistas hoje, mas, enfim, como é que a capa se apresenta. Eu chamo a atenção nos dois casos da presença da palavra Brasília, da grafia da palavra Brasília. No caso da Manchete, toda ela em caixa alta, e no caso da Acrópole, toda ela em caixa baixa.
né? Eu chamo a atenção também que a Brasília da Acrópole não tem um acento agudo no I, né? É muito sutil a maneira de como essa Brasília parece grafada, mas uma composição muito bonita, muito elaborada, sobre a qual vamos tratar mais adiante. Vamos seguindo as duas revistas, justamente nessa comparação. De novo, é a mesma informação que estava no outro slide. Uma edição especial, histórica, de Brasília, que é uma constante na revista Manchete, né? Dessa grande tiragem. Não sei qual é a tiragem da revista Acrópole nesse momento, mesmo essa edição especial, mas não chega, não era essa escala de alcance de 700 mil exemplares. O que chama a atenção no caso da revista A Manchete é que, no caso de Brasília, se Brasília é um assunto cotidiano, na Manchete, na Acrópole, só um pouquinho do lado depois, que era o seu caso, é um assunto técnico, é um assunto, uma documentação muito especial sobre a construção da cidade. O que a gente vê na revista Acrópole é um conjunto de plantas, de desenhos, de cortes e de fotografias excepcionais sobre a arquitetura de Brasília. Então, também é interessante pensar o quanto o foco da Acrópole, mesmo mostrando as questões urbanas e mostrando as questões de caráter urbanístico da construção dessa cidade, tem um foco na arquitetura de Brasília, dos palácios, da rodoviária, de uma série de edifícios, ou seja, de arquiteturas que vão construir Brasília, o que é muito próprio do caso, do objetivo de uma revista de arquitetura, certo? Então, é importante pensar nisso. Outra coisa interessante que faz parte da comparação, e tem a ver um pouco com um certo foco dessa apresentação, é a questão da publicidade. Porque a publicidade na Manchete, nessa edição especial, ela permeia a revista. Ela está entremeada com as matérias e com as chamadas desse caráter triunfal da inauguração. A publicidade na revista Acrópole, nessa edição especial, ela está toda separada num caderno especial no final da revista. É muito interessante de pensar isso. Você tem revistas italianas hoje, como a Domus, por exemplo, que colocam, o mesmo El Croquis na Espanha, que colocam um catatal de publicidade no começo da revista, às vezes chega a ser metade do que está impresso, e aí, de fato, a revista abre para o teu conteúdo. No caso da Manchete, da Acrópole, é o contrário. É um caderno especial de 39 páginas, o que corresponde a 20% da revista, no final, com esses 75 anunciantes, que são 75 indústrias, são 75 agentes de produção vinculados ao campo da construção civil brasileira, que construíram Brasília. Acho que tem esse tom também, como a gente vai ver mais adiante. Vamos passando, Carol, por favor. No caso da Manchete, agora interessa olhar. Vai passando devagarzinho e eu vou falando, pode ser? Interessa pensar essa publicidade entremeada com a revista. A hora que você abre a revista, a primeira publicidade que você vê é a da Coca-Cola e a da Rádio Nacional, certo? Ou seja, de como é que é a Rádio Internacional do Brasil, ou seja, de como é que isso já aparece, é uma propaganda colorida da Coca-Cola e que mostra a parede do Palácio Alvorada, certo? Aí está lá a Coca-Cola discretinha e tal, né? E aí a revista vai intermeando, intercalando essas matérias de caráter grandiloquente da inauguração, pode passando, Carol, com peças de publicidade, ou seja, ao mesmo tempo, você tem de um lado os togados do Supremo para a sessão de abertura, na página ao lado está a produção a propaganda da Siemens, certo? Num arremedo gráfico aí da coluna do Alvorada. Ou seja, também a arquitetura de Brasília é usada como ícone, como elemento gráfico dessa produção publicitária. Vamos adiante, né? Siemens e Congresso. Aí tem página que não tem nenhuma publicidade, que é só essa questão da grande inauguração, do caráter fenomenal dessa inauguração. Vamos adiante. E, de novo, ao caráter férreo da queima de fogos, e na página seguinte, que a página segue mais 26 e 27, os fogos caramuram do lado do que é a inauguração. Então, realmente, alguém poderia achar que hoje teria um problema de jabá, publicidade casada, mas é inevitável a composição, o arranjo que a Manchete faz entre o patrocinador e a foto férrea. Ou seja, o patrocinador não desmonta a qualidade da queima de fogos e do caráter grandiloquente. Mas é curioso e importante notar essa proximidade, essa justaposição da publicidade com a foto, né, dos fogos. Vamos adiante? Certo? A questão da música, da bebida, essa coisa popular, que vai aparecer nas garrafas de bebida Antártica, que está aí patrocinando a Antártica, viu um stand na praça, cerveja, bebida e Guaraná para todo mundo. Vamos em frente. E tem até o número de quantas garrafas se consumiam, uma coisa absurda. Né? Continuando essa edição histórica, na página 70 e 71,
De um lado, aí, uma matéria sobre a juventude na Praça dos Três Poderes, e do outro, aí, o Banco de Londres da América do Sul. Ou seja, como é que isso aparece? O banco do lado da juventude, a propaganda do banco, incorporando o esquema de plano piloto, do traçado do Lúcio Costa, né, junto desse esquema da presença dos jovens na cidade. Vamos adiante? E aí, finalmente, uma propaganda importante que articula questões da construção civil com o fazer da cidade, que são estruturas metálicas da CSN, ou seja, é a propaganda da CSN a partir de uma foto que valoriza o perfil metálico da construção do Brasília Palace Hotel, que está registrado aí graficamente nesse quadrado da composição da publicidade. Então, também é interessante desmontar uma ideia geral, genérica, de que Brasília, a arquitetura em concreto, e lembrar o quanto tem de estrutura metálica na arquitetura de Brasília, especialmente nessa escala monumental e nessa fase inaugural da cidade. Vamos adiante. E aí chegamos à revista especial da Acrópole, uma edição dupla, certo? Que é 256 e 257. Veja que o número, a revista nem aparece na capa, está na lombada. Vamos adiante. Essa belíssima capa de vermelha, cuja referência gráfica é este cartaz, 1957, da Mary Vieira. Vamos mais um slide, né? Na exposição Brasil Constrói Brasília, uma exposição vinculada à Interbal de Berlim, que é a primeira vez que Brasília é exposta para o mundo. Né? A Mary Vieira fez o cartaz e fez a montagem. Então, vejam como essa referência muito elegante, muito graficamente muito potente da capa da Acrópole tem essa matriz gráfica de referência. Vamos adiante. E aí, você passando as páginas da revista, como eu havia falado, você vai ter um conteúdo gráfico de informação de projeto arquitetônico muito competente, com fotografias, pequenos textos, plantas, informação sobre o que são essas plantas, nossos espaços, certo? Vai ter cortes. Repare que esse corte aqui que está na Acrópole é praticamente o mesmo corte que aparece no livro do Bruan, certo? Ou seja, a informação gráfica contida nas páginas da Acrópole sobre a arquitetura de Brasília nessa edição especial é, em grande medida, muito o material que se usa para pensar questões de historiografia que estão documentadas, como é o caso do livro do Bruan. Vamos em frente, né? Ou seja, é muito bonito ver as páginas da Acrópole e Brasília na Acrópole, Brasília nas páginas da Acrópole. Daí você tem o Supremo, com todas as plantas, de todos os níveis, vamos adiante. E, finalmente, quando se abre o caderno de publicidade, se chega no final da revista, você encontra uma série de peças publicitárias. Essas peças elas foram encomendadas, havia uma direção de publicidade específica para essa seção da revista, e aí você vai ter uma série de participantes, como no caso de elevadores Atlas, esses metais mar, vamos seguir, né? Deca, ou então estruturas metálicas Mannesmann, vamos em frente. E repare o predomínio das cores vermelho, preto, branco e cinzas. Né? Uma linha especial da Celite, chamado Conjunto Brasília, de privado sanitário, bidê e pia. Né? E, do outro lado, aqui uma grande potência da produção da caixilharia, que é a Fischer Schwarz Rothmund, que fez, de fato, as 8.500 janelas dos ministérios. Ou seja, vejam quanto a publicidade traz informações técnicas sobre a construção da cidade, né? Ou seja, traz números sobre isso. Vamos mais adiante. Mobiliário de Brasília, seja do Tepperman, ou seja do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, como é que essa arquitetura vai ser mobiliada, e aí o uso dos edifícios, tanto residenciais como de escala monumental, que vão ser objeto dessa composição da publicidade dessa indústria que está atuando em Brasília e construindo Brasília. Vamos adiante. Aí, de um lado, a Graça Couto, a indústria e companhia que informa quantos 1.000 metros cúbicos de concreto foram utilizados, e, do outro lado, aí uma indústria que produz cobogó, né? Que é muito a cara de Brasília, pensar nos cobogós de Brasília. Eu sempre falo, quantos milhares de metros quadrados de superfície de cobogó existem nos edifícios de Brasília? Então, você tem uma escala de produção industrial para fazer Brasília, que essa publicidade ajuda a pensar. Eu acho que um dos argumentos importantes dessa comunicação do Thiago Turk é recobrar, a partir da publicidade de Brasília na revista Acrópole, esse conjunto de indústrias da construção civil que estão atuando nesse canteiro, e como isso na revista aparece de maneira separada,
digamos, olha, vocês que são arquitetos já viram as obras, agora olhem os fornecedores. Enquanto que na revista Manchete, que é um público geral, esses mesmos fornecedores poderiam estar camuflados e distribuídos no meio da revista. Vamos adiante. Certo? E justamente o caderno de publicidade da Acrópole, ele começa, depois que esse mapa, que aqui está pequenininho, mas é uma página tripla que se desdobra, certo? E tem esse extraordinário mapa do Distrito Federal com o plano piloto. De um lado é isso, e do outro lado... de um lado é isso, e do outro lado, vai para o próximo slide, Carol, só que agora tem que reduzir. Do outro lado, essa gigantesca publicidade, peça publicitária da Eucatex. Né? Ou seja, o caderno de publicidade abre com uma peça de 3 páginas da Eucatex. Né? Bem-vindo à cidade do conforto, a cidade Eucatex, etc., etc. e tal, que faz um pupurri de arquiteturas modernas para evocar essa modernidade do fornecedor de grande escala para Brasília. Eu chamo a atenção dessa peça publicitária, que abre esse caderno de publicidade especial da Acrópole. Vamos lá, mais um. Portanto, na edição de 1960, né? Ou seja, aí está a Eucatex na Acrópole, a imagem pode não estar muito boa, mas, enfim, né? essa peça publicitária, vai mais um. Só que a mesma peça publicitária já tinha sido testada, a mesma peça publicitária da Eucatex já tinha sido testada nessa edição de dezembro da Manchete. Né? Ou seja, a mesma publicidade que está na edição especial da Acrópole já tinha sido testada nessa edição larga escala popular da Manchete. Ou seja, como as duas revistas às vezes se encontram nessa estratégia. Vamos adiante. Né? Ou seja, quando você compara os dois universos visuais das revistas, e a maneira como a publicidade entrosada com a matéria na Manchete aparece, e quando na revista especializada está separada, o que ela faz pensar sobre a presença dessa indústria da construção civil vinculada ao canteiro de obra. Acho que é um pouco isso que era importante, que ele queria reforçar, que a maneira como Brasília aparece nas duas revistas tem uma dose de grande construção, de grande feito, mas a publicidade separada da revista Acrópole recoloca uma questão de uma indústria da construção civil brasileira que está construindo Brasília, construindo uma arquitetura moderna e poderia continuar construindo uma arquitetura moderna, o Brasil, etc., etc., etc. Então, acho que o importante, acho que é esse argumento que a comunicação dele, enfim, queria trazer, pena que não está aqui, mas que eu estou aqui defendendo o ponto de vista dele nessas duas revistas especiais sobre Brasília. Tá certo? É isso. Faltam 8 segundos. Valeu, Dum. Claro, Finalmente é o momento. Estou falando um pouco, porque aqui do lado está tendo uma obra, então eu tenho que concorrer com o bate-saca. Tá bom? Vamos lá. Ô, Bruno, você quer que eu apresente o teu também, ou você faz? Eu vou tentar apresentar aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Então agora deu certo. Eu mudei aqui o fone. Eu vou tentar apresentar, vamos ver se vai dar certo. Se acontecer algum problema, eu peço ajuda novamente. Eu cronometro o teu tempo. Quando passarem os 15, faltarem meio 5, eu te dou um toque, só para você se situar, mas o tempo está tranquilo. Tá ótimo. Não, mas pelo conteúdo que você está passando, eu acho que não chegou aos 20, mas vamos ver se a gente consegue passar com calma aqui. Tá tranquilo. A tela foi compartilhada? Foi compartilhada, mas está com... Agora tá bom. Agora está inteira, né? Olá, Ana Carolina, Eduardo Rossetti, Leopoldo. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, participando dessa sessão livre. Já tem um tempo que eu trabalho com estudo, né, pesquisa com o professor Eduardo, e essa questão das revistas é bastante importante para o que a gente está pesquisando, para o que a gente está levantando, como historiografia da arquitetura. Atualmente, eu faço doutorado e sou orientando do professor Eduardo. E estamos seguindo essas linhas das revistas e achei muito bom a sua apresentação também, professora, porque deu para ver a questão dessa comparação com a Cruzeiro e algumas coisas que eu até falar ficaram um pouquinho redundantes, mas acho que vale a pena comentar de novo, que é a questão da importância da Manchete como esse elemento de difusão de mídia, de massa para o Brasil nesse momento, né? A questão da arquitetura ser transpassada pela revista, as novas obras, essa questão da imersão na fotografia, esse apelo visual fotográfico realmente da revista muito intenso.
que realmente o usuário, o leitor, se sentia mesmo dentro das obras, fotos maravilhosas, com dimensões muito grandes, e pequenos resumos, alguns comentários, artigos sobre as reportagens. É um modelo de revista com formato maior, igual foi comentado, em barbearias, em salões, em alguns encontros era muito comum essa revista passar de grupos para grupos e isso ia sendo fomentado e comentado ao longo da semana. Edições especiais como Carnaval, principalmente Carnaval do Rio de Janeiro, era amplamente divulgado nas revistas, eventos sociais. Era uma maneira do Brasil ser visto pelos próprios brasileiros, né? Uma questão que a revista era amplamente difundida e chegava em vários locais e era visualmente muito fácil de ser apreendida. Uma linguagem muito direta, uma linguagem não tão formal e não, como se não tão técnica do ponto de vista da arquitetura. O foco da pesquisa que eu estou desenvolvendo justamente com o professor Eduardo é a revista, Eduardo Rossetti, a revista Manchete. Basicamente, Niemeyer virou manchete, é um tema que foi adotado aqui, que é a historiografia do Oscar Niemeyer através da revista Manchete. Niemeyer tem uma historiografia, um contexto arquitetônico já muito bem catalogado, muito bem determinado pela própria historiografia brasileira e até internacional, do ponto de vista dessa questão acadêmica. Mas a revista Manchete, ela mostra o Niemeyer, ou os projetos de Niemeyer, muito próprio arquiteto também, para os brasileiros, desde os anos 50 e uma questão muito próxima ali do vínculo dele com o Bloch. Então, como essa trajetória profissional do Oscar Niemeyer foi representada pela revista Manchete, que aparentemente parece uma coisa talvez comum, que não tivesse grande visibilidade, mas em pesquisas, em buscas que a gente já está realizando, é muito frequente a presença do Niemeyer nas revistas, nas publicações, não só mostrando as suas arquiteturas, mas também mostrando projetos, usando a revista como ponte, como um certo trampolim para mostrar possíveis novos projetos, e também como comentários, como personalidades. Tem artigos que misturam Tom Jobim com Niemeyer, fazendo comentários sobre um tema genérico. É uma personalidade recorrente, quase que um escritor da revista recorrente, como se fosse como se diz, uma pessoa que faz um colunista da revista, apesar que não ser o colunista, mas ele estava sempre presente ali no contexto. A gente começa aqui pelo Bloch, né, que foi o fundador da revista, basicamente o fundador do conglomerado Manchete. Nasceu em 1908. Acho que tem um erro de data aqui, na verdade. E tem essa questão dessa revista de grande circulação que ele publicou e que teve alcance no Brasil entre 52 e 2007, com farto material fotográfico. E um ponto forte da revista também se destacava pelos seus textos e sua redação, que passava o nome como Carlos Drummond, Rubem Braga, Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, entre outros. Nelson Rodrigues também. A revista possui esses editoriais ou temas recorrentes ao longo das suas publicações, o Carnaval era um deles. Brasília foi amplamente difundida no longo da revista, no seu desenvolvimento da cidade, na criação, na construção de Brasília. Bruno, para corrigir um pequeno erro, morreu em 95. Ah, ótimo, muito obrigado. Aqui tem um errozinho do 9 aqui no lugar do 5, que foi replicado embaixo também. E é o fundador do grupo, da editora, o Grupo Bloch, né, da revista Manchete, e ele tem uma proximidade, e foi criada essa proximidade muito grande com Oscar Niemeyer, e é um dos motivos também da pesquisa dessa proximidade do arquiteto com o editor, o chefe, o dono da mídia, né, da revista. A revista foi publicada entre 52 e 2007, o recorte temporal que eu vou estar trabalhando aqui para fazer essa pesquisa da história do Niemeyer ao longo da revista, e teve essa ampla divulgação e penetração nas redes sociais. As capas sempre mostrando grandes artistas ou personalidades e fotografias muito grandes. Aqui a gente tem o próprio Juscelino Kubitschek pilotando um trator aqui, dirigindo uma máquina e enaltecendo essa questão do governador, né, que ainda é o futuro presidente. A morte do Ayrton Senna, outra personalidade que também teve uma certa comoção nacional a respeito de divulgação e afins, e outras como Fidel, Xuxa também vai aparecer, que não é ela, mas várias figuras aparecem aqui no contexto da revista e são capas dessa revista ao longo dos seus anos de existência. A revista, recentemente, já tem um certo tempo, ela está totalmente digitalizada, ela encontra-se na hemeroteca da Biblioteca Nacional, então isso facilita bastante a pesquisa, facilita bastante ler a revista, folhear, buscar.
A busca da hemeroteca eu acho uma busca razoavelmente boa, se a gente consegue pesquisar por nomes, por assuntos, e ele dá direto o link das revistas, que são várias revistas, e a gente consegue ir folheando, às vezes um pouquinho lento, às vezes tem uma questão de um bugzinho, perde uma referência, mas de uma maneira geral está tudo muito bem catalogado, e eu acho que, na verdade, essa catalogação, primeiro, já foi um trabalho muito bem feito, e até para a questão de cultura do Brasil, né? Deixar essa revista registrada, porque pesquisar na revista física é muito legal, interessante, mas existe uma falta de ter contato a todas as revistas, realmente não é tão viável assim. Mas o foco aqui, então, dessa pesquisa vai ser basicamente buscar referências e a historiografia do Niemeyer ao longo da revista. Essa é uma edição especial, os homens que fizeram o século XX, Niemeyer está entre eles, na verdade, uma personalidade do século XX brasileira bastante significativa, e que a revista aborda muito isso como realmente um dos protagonistas do Brasil, no contexto tanto da arquitetura como no contexto geral. E o objetivo é basicamente buscar essas publicações que colocam o Niemeyer como protagonista da arquitetura em diversas abordagens, permitindo uma visão mais ampla do todo. E essa nova abordagem que busca a revista, oferecida pela revista, que é uma revista de grande circulação para um público não especializado, como o Niemeyer foi mostrado para o Brasil de uma maneira, não uma revista técnica, não pela própria revista que era módulo, ou por uma revista especializada em arquitetura, mas por uma revista de alcance geral e de circulação cotidiana, uma revista mais frequente. A pesquisa sobre a trajetória do arquiteto vai entre 52 e 2007, que é basicamente o tempo de publicação da revista, e uma pesquisa bem rápida, buscando Oscar Niemeyer, a gente encontra mais de 1000 entradas ao longo da revista, e isso se desdobra muito ainda, porque a revista busca o tema Oscar Niemeyer, mas às vezes o Niemeyer se refere a uma outra avenida ou algum outro parente, mas tem muitos textos e muitas imagens que às vezes não tem o nome Niemeyer diretamente correlacionado, mas mostra o projeto, usa outras expressões para designar o arquiteto. Então tem muito conteúdo na revista ao longo de toda a sua publicação. E, de novo, apelo como fotografia, como discurso do próprio arquiteto sobre a arquitetura ao longo da revista. Aqui uma foto dupla, o Niemeyer, atrás um cartaz ali do Che, e textos e um pouco essa questão da leitura, de discorrer, quem é essa personalidade, Oscar Niemeyer, né? Possíveis questionamentos vão aparecendo ao longo da pesquisa, que é como o Brasil vê a arquitetura nesse período, quantas publicações e quando foram as publicações mais frequentes sobre o arquiteto, como essa historiografia foi apresentada pela revista, quais os projetos foram publicados pela revista. A gente sabe que Brasília tem uma gama muito intensa de projetos, um período bem frequente de publicações sobre o próprio arquiteto, e que outros arquitetos também foram publicados nesse momento na revista. Ao longo da pesquisa, a gente encontra o Zanini mesmo aparece em algum momento, com publicações sobre ele. Então, tem um certo apego, uma certa atenção especial para arquitetos que em outras áreas acabam não tendo, em outros exponenciais, que a arquitetura aqui foi bastante valorizada ao longo da publicação da revista. Essa relação do Niemeyer com o Bloch, eles ficaram muito próximos e tem uma certa proximidade em desenvolvimento de outros projetos e afins, e como uma revista não especializada revela o arquiteto e suas obras. Isso para o Brasil, isso para todos os brasileiros, né? E se existe uma relação do Niemeyer com algumas editoras, a Mondadori é talvez um desdobramento desse contexto, e como Brasília foi abordado nas publicações. Aqui explorar um pouco as questões das imagens, como as fotografias referentes aos projetos do Oscar Niemeyer eram intensas e sempre tem uma certa valorização. À esquerda tem aqui o Palácio Itamaraty, na edição de 68, fiz questão de fazer essa busca aqui exatamente no período da ditadura, no início ali do regime militar, para entender que ele ainda tinha essa publicação. Acontece o exílio, o Niemeyer sai do Brasil, mas ele ainda continua em voga, ele continua sendo publicado, ele continua sendo, de uma maneira, até enaltecido pelos seus projetos, suas obras prontas e também novos projetos. Aqui Itamaraty, numa foto bonita, uma perspectiva bem acertada, mostrando justamente essa entrada da edificação. À direita que a gente tem o Ibirapuera, numa sequência que, acho que a reportagem desse contexto aqui era edifícios, não suntuosos, mas edifícios de São Paulo mais expressivos, e aí ele puxa de novo uma página inteira para mostrar essa questão do átrio aqui do Ibirapuera, esse contexto das rampas, o espaço cheio de pessoas caminhando, e realça novamente essa questão da arquitetura do Niemeyer, quando vai mostrar
temas diversos que envolvem construções, arquitetura e afins. Aqui uma foto também da sede da revista Manchete, que foi publicada na própria revista em 69, e foi projeto do Oscar Niemeyer. Essa é a primeira versão desse edifício para a sede da Manchete no Rio de Janeiro, com vista para o mar, um edifício com essa linguagem bem modernista, com brises ali de concreto que fazem essa proteção solar já pré-concebidos também, uma caixa d'água, uma área técnica um pouco mais diferenciada, com uma cobertura também. O edifício tem essa regularidade linear, e a cobertura tem esse desenho, esse traço mais livre do próprio Oscar, com a marquise, e ali embaixo também na região do pátio ali, desse embasamento que avança ali também para o final do terreno. Esse edifício depois ele é ampliado, o próprio Niemeyer faz a ampliação desse edifício, um edifício que remete a essa questão do Palácio Capanema também, um edifício bem icônico ali na arquitetura brasileira, e o Niemeyer propõe esse edifício, propõe essa arquitetura para ser a sede da revista da Manchete, né? Aqui mais uma outra imagem, um pouquinho mais atual, e que essa aqui já é na edição de 71, tem uma republicação que enaltece novamente essa questão do edifício da Manchete, e aí enaltece também o Niemeyer, o projeto, o arquiteto que fez o projeto para a revista Manchete, é o mesmo arquiteto que fez Brasília, então tem toda uma valorização própria aqui da editora com seu bem, né, com seu próprio patrimônio. E novamente aqui uma vista do edifício, ainda no primeiro momento, que depois ele teve uma ampliação dessa imagem aqui para a esquerda, o edifício cresce quase que 2 vezes ali, ele fica um edifício de planta mais retangular. E aí mostra os interiores, essa questão da sofisticação, desse ambiente interno mais elaborado. E o prédio da Manchete, uma homenagem à arquitetura brasileira. Tanto que o Bloch, ou a editora também, valorizava essa questão da importância da arquitetura para essa questão de vitrine e monumentalidade da própria edificação, né? Aqui uma revista, uma das fotos da revista também, 68, foi mais ou menos o período que eu peguei para montar um pouco essa apresentação. Uma maquete da Catedral de Brasília, aqui ainda vinculada com a questão dos ministérios, que esses projetos estão em constante desenvolvimento, em desenvolvimento a questão dos vitrais, o que seria executado. Nas edições posteriores já começa a mostrar a questão dos vitrais da Mariani, como isso foi desenvolvido, a questão da cor que foi alterada também. Esse aqui eu achei interessante até para ter uma certa divulgação, é uma página dupla, Eis a Copacabana que Imagino. Eu vou discorrer um pouquinho mais a respeito dele, porque eu achei interessante, uma capa dupla dentro da edição de, deixa eu ver aqui, 69, em que o Niemeyer está tendo um processo de desenvolvimento junto com a Secretaria com Urbanismo no Rio, para duplicar a Avenida Atlântica e essa certa urbanização da Praia de Copacabana, com uma necessidade de dar vazão ao tráfego e solucionar colapso no sistema de esgoto. O projeto digamos assim, chega a conhecimento da população, dos arquitetos, clubes de engenharias e afins, e aparecem várias críticas, e entre os principais críticos, destacados pela revista, está o próprio Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, que critica o projeto em si, como ele está sendo desenvolvido, essa questão mais rodoviarista, e aqui tem alguns contextos, mas o croquis foi apresentado, já um projeto pré-apresentado aqui na revista. Esse projeto ele não aparece na Fundação Oscar Niemeyer, quando a gente entra lá e faz a pesquisa, ele não tá registrado. Eu até então não tinha conhecimento dele, mas fui buscando aqui algumas informações, como o próprio Niemeyer usa a revista como um trampolim, uma maneira de apresentar novos projetos e apresentar assim, o que poderia ser produzido ali. Aqui a gente tem a Orla de Copacabana, com aqui a Avenida Atlântica já representada, e edifícios verticais cilíndricos acontecendo quase que espairados ao longo da orla, com uma escala muito alta, tem 30 andares cada torre de edificações dessas, inclusive algumas estruturas que avançam em direção ao mar, tanto no lado aqui mais superior da imagem, como no lado inferior. E na próxima página a gente tem um pouquinho do discurso sobre esse projeto, quase que 2 páginas escrevendo o projeto dessa orla do Niemeyer em Copacabana, e algumas referências interessantes que ele coloca. Niemeyer, isso ele, né? Imaginei uma avenida atlântica diferente, uma pequena faixa para veículos destinada à promenade inevitável, uma faixa de estacionamento larga, de pedestres de 20 metros, um Champs-Élysées arborizado junto ao mar, onde os moradores passem tranquilos. Ele começa a vender na própria revista um memorial descritivo do próprio projeto, que até então não tinha sido esclarecido, não tinha sido apresentado, mas
tem um momento aqui da revista, que acho que está escrito aqui em cima, dá para ver na imagem, à direita, que ele fala que não condena o alargamento da praia, pelo contrário, nesse sentido, tem um antigo projeto feito de iniciativa própria que prometia aos cariocas o verdadeiro Champs-Élysées. Então, ele tira da cartola um projeto e apresenta, isso já na revista, ele joga na mídia um projeto que até então não era divulgado como um projeto antigo, que não sei até que ponto isso realmente era verdade, mas que foi planejado para esse fato, para essa situação, e como ele utiliza essa questão da revista como memorial descritivo e um trampolim para descrever o próprio projeto, que seriam hotéis, oferecendo turista, tudo, e ao longo da reportagem ele descreve que os próprios hotéis bancariam essa questão dessa infraestrutura, que não teria custo para o Estado, coisas do gênero, como se já tivesse uma certa associação com a parte imobiliária e construtora da própria edificação, do próprio contexto, né? Deixa eu ver se tinha uma outra referência legal para falar aqui também, que era que ele sacou o projeto e... mas de uma maneira geral é isso, ele estava apresentando esse projeto e ele aparece na revista, ele aparece de uma maneira até bem detalhada, assim, com vários croquis e alguns cortes esquemáticos mostrando como é que esse edifício essa orla seria basicamente construída, né? Aqui algumas abordagens, como é que eu estou desenvolvendo a questão da pesquisa, que é realizar essa revisão bibliográfica já existente do próprio arquiteto, buscar edições publicadas na revista, no acervo digital e repositório físico, buscar publicações existentes sobre o assunto, elaborar um registro fotográfico de material compilado, que junta muita informação e às vezes gera um pouco essa questão de onde buscar, onde estava, então montar um material que tenha uma linha do tempo contínua que mostre esse desenvolvimento, essa explicação, essa exploração sobre o arquiteto ou representação ao longo dos anos. Entrevista com colaboradores e fazer um paralelo entre a historiografia e o material publicado pela revista, para ver o que acontece, tem algumas eixos de interseções, tem alguns projetos novos que são publicados na revista, o que foi dado mais impacto ou mais informação para isso, ou mais ênfase, né? Aqui um pouco de bibliografia, o que está sendo utilizado para contar, mas acho que não faria muito sentido na apresentação. Um pouco de Peter Burker e talvez a Beatriz Colomina, que descreve um pouquinho sobre essa questão de privacidade e publicidade na arquitetura. Mas o objetivo em si é criar mesmo, fazer um comparativo entre essa historiografia canônica do Oscar Niemeyer, através de duas cronologias, com essa historiografia de suas obras publicadas pela revista Manchete. A revista Manchete ela vai publicando obras que têm uma questão temporal, mas ao mesmo tempo ela tem uma questão de valorização do projeto, do tipo de projeto, ou da localização, ou da cidade. Então ela não tem muito uma linha temporal muito acertada com a publicação dos projetos do Oscar. Ela tem uma linha do tempo não muito contínua. E, de uma maneira elaborar novos estudos sobre a historiografia do Oscar Niemeyer através das publicações da Manchete. Um pouco de bibliografia. E, de uma maneira geral, era isso que a gente está a nível de desenvolvimento, é uma apresentação bem rápida. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Ótimo, Bruno, foi muito bom. Vai ser fácil de orientar na semana que vem. Não, que vai ter coisa então, né? Vai ter coisa. Tira o compartilhamento. Vou tirar aqui, peraí. Pensar em passar para perguntas e a gente fazer comentários entre nós e tal. E mesmo o Leopoldo, que talvez queira falar, já que ele é a nossa também, eu queria fazer só um ajuste, alguns ajustes para não ficar isso sem controle. Primeira coisa que eu queria lembrar é que é o seguinte, a Manchete tem um famoso slogan, que é aconteceu, virou manchete. Certo? Esse é o slogan. Então, acho que é um pouco do trocadilho do Bruno, quando ele chama Niemeyer, virou manchete. Certo? Esse é um apontamento interessante. A questão das datas, por que deu essa variedade um pouco entre uma coisa e outra? Na edição do Enampac anterior, nós trabalhamos com a revista Manchete entre 1952 e 2000, que foi quando a revista Manchete pertenceu ao Grupo Bloch. Quando o Grupo Bloch abriu falência e faliu de verdade em 2000, o título Manchete foi vendido para uma outra pessoa e foi publicado até 2007. Então, as datações que variam. E eu chamo a atenção disso porque a revista hoje, toda digitalizada, na Hemeroteca, na Biblioteca Nacional, ao ser acessada, tem um aviso de caráter, digamos, informativo, um lembrete
de que ela deve ser usada de maneira cautelosa, tem direitos autorais, etc. E tal. Então, eu só queria reforçar que nós aqui, pesquisadores de arquitetura e urbanismo, estamos usando a revista Manchete como fonte de documentação, sem nenhum tipo de interesse comercial em relação a ela. Ou seja, nós estamos absolutamente dentro de todo o regramento do que é o interesse da pesquisa de usar uma revista como fonte documental. Queria apontar isso, que eu acho importante. Serve para Cruzeiro também, né? Ou para Paris Match, ou para qualquer outra revista que a gente esteja utilizando, né? Certo. Eu queria, bom, acho que isso é importante de ficar marcado. Enfim, basicamente é isso. Eu queria... Vai? Se eu posso... Pode. Por favor. Agradecer vocês para mais uma aula iluminante, não sei se se fala assim em português, iluminada. Mais um aprendizado para mim. Ficou, acho, evidente em todas as apresentações que a importância da revista como instrumento de pesquisa. Na minha formação também, eu me formei na Itália, também a gente usava as revistas Casabella, Domus, né, como instrumento para buscar referências, aprender a fazer arquitetura, ler arquitetura. E fico feliz de ver que, em paralelo, no Brasil, nas escolas de arquitetura, se faz isso também, tanto na graduação, tanto em pós-graduação, tanto na pesquisa, né, que continua. Acho importante, talvez, o destaque de estudar a revista comparado com o livro, o fato que a arquitetura era comentada e fotografada na hora que acontecia. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, acho, em um livro você lê com uma leitura de quem está escrevendo depois, não sei, de 5, 10, 20, 30 anos. Então, ler a arquitetura da maneira que estava acontecendo no momento, acho uma coisa muito importante, e fiquei ainda mais curioso, né, de ler, além de ver as belíssimas fotografias e o relato de algumas frases que vocês conseguiram nas apresentações, eu fiquei curioso de ler a maneira de escrever arquitetura na época. Eu não tenho muito conhecimento das revistas brasileiras, e eu aprofundei muito sobre a revista Módulo. Acho que eu li todas elas. Ainda eu comprei algumas, eu consegui em algumas sebos, né? Eu tenho aqui na minha livraria, na minha biblioteca. Então, obrigado, e vou continuar pesquisando em revistas e achando um elemento precioso para a nossa pesquisa. Eu acho que a gente agradece você, Leopoldo, pela presença. Você virou nossa plateia interessada, né? Então, agradeço a tua presença, porque nessa dinâmica virtual da apresentação, ter alguém com plateia que está olhando, ouvindo, fazendo assim, assim, é muito importante esse retorno de um certo da presença do que é esse diálogo virtual mediado pela tela, certo? Eu acho que antes de acabar, eu não sei, Carol, você quer fazer um comentário? Eu queria fazer 2 comentários rápidos, um para você e um para o Bruno. Faça, depois faça. Tá bom. O meu comentário, Carol, para ti é o seguinte: primeiro, que foi uma maravilha rever Salvador a partir da Manchete. E da Cruzeiro. E da Cruzeiro, enfim, rever essa cidade e rever a transformação dessa cidade. Eu acho importante pensar nisso, porque faz 20 anos que eu deixei de morar em Salvador, e a gente sabe o quanto ela se transformou, e nem sempre é bacana. Então, acho que essa revista tem uma dose de nostalgia. Poxa, foi melhor assim, que é o caso do aeroporto, evidente, ele é avarandado, aberto, escancarado para o vento e tudo mais, inclusive o nome do aeroporto, né? Então, acho que tem um pouco de pensar nisso. Eu até comentei isso no WhatsApp aqui em paralelo para ti, não sei se seja uma mensagem, mas deixei bastante, porque da outra vez, na outra sessão, a gente tinha menos tempo, eu vi que você foi correndo, foi mega tranquilo, trazendo a presença do Lúcio Costa, da própria filha do Lúcio Costa, com questões tudo mais. E eu lembraria de que ter o Lúcio Costa como consultor em 72 já é pegar o Lúcio Costa aposentado do IFAM. Né? Nesse momento. Então, eu achei muito bom ver isso aí. E para você, Bruno, uma coisa que eu não queria te interromper jamais ali,
Mas quando você mostra aquela foto da Bienal, do pavilhão da Bienal, ela tem um dado importantíssimo, que é mostrar o pilar de árvore que amarra as rampas pintado de cinza, as lajes inclinadas brancas e o arremate do guarda-corpo das rampas em cinza. Isso dá uma outra percepção formal e plástica da rampa e daquela espacialidade, entendeu? Porque depois isso foi tudo pintado de branco, né? Então isso muda a percepção. E teve uma Bienal que pintaram o guarda-corpo de amarelo, foi muito bacana a intervenção que fizeram. Então você vê como a fonte, a revista, é de fato uma documentação de como, em algum momento, digamos, mais original, isso foi pintado, né? Ou seja, aquele pilar não é branco, ele fez cinza. E como os muitos pilotinhos de Brasília eram azuis e pretos, e não brancos. Mas basicamente é isso, eu estou muito feliz pela nossa sessão. Uma outra coisa que eu lembrei também, o Bruno evidenciou como a revista, muitas vezes, é uma fonte de informações inédita, que vai além, né? Como fez o exemplo, você vai na Fundação Oscar Niemeyer procurando os projetos, sobre os projetos, e esse projeto não existe. Aí você consegue na revista. Quantos outros projetos de outros arquitetos passaram pela mesma coisa, provavelmente? Então, é uma fonte importantíssima. Outra coisa para fechar, um pequeno comentário simpático sobre a apresentação da Carolina. A minha primeira aproximação com o Brasil foi assistindo um filme do Pato Donald, que vai para a Bahia. E pois é. me lembrou, a sua apresentação me lembrou isso, porque naquela época se falava muito, se fazia muito um triunfo da Bahia, né? Um bom sentido, né? E o filme do Pato Donald faz isso. Você já foi à Bahia? Aí apresenta a Bahia. Não foi, então vá. Então vá, isso, então vá. Aí encontra Carmen Miranda e tudo mais, né? E um filme de 1944, eu pesquisei agora, né? E esse momento que você relatou já era um pouco mais tarde, mas mesmo depois de 20 anos continuava esse clima, né? Sim. Isso, de fato, agradeço vocês, Bruna, Eduardo, e especialmente o Leopoldo, nosso que está aqui colaborando e assistindo a gente. E, de fato, Leopoldo, eu acho que essas revistas, você falou uma coisa legal, que elas dão o clima do momento, né? E de como as coisas estavam... É uma coisa meio de crítica, tá? De arquitetura, que é uma coisa da pulsação do momento, né? E é isso, eu acho que é uma fonte diferente, né? E que não é as revistas oficiais que dão, de fato, muitas vezes repetem as mesmas coisas, e especialmente esse projeto aí que Bruno mostrou, né, de Copacabana, que graças a Deus Copacabana não tem esses arranha-céus na praia, felizmente. E eu achei engraçado que parece um pouco metabolista japonês, assim, né? Com aquelas estruturas entrando na água, assim. Kenzo Tang passou por ali. Kenzo Tang passou por ali, né? E, assim, o que eu acho assim, de trazer essas fontes realmente diferentes, que é importante, né? Eu acho que é uma grande contribuição. E aí, interessante mesmo, você, Eduardo, apresentando 2 trabalhos, né? Que pega a mesma revista e de como a mesma revista pode ser a mesma fonte, você tem leituras diferentes sobre a mesma fonte, né? Então, a fonte, evidentemente que a fonte depende de quem está interrogando a fonte, né? E do que você está interrogando e como você está respondendo. E eu acho que, assim, percebi muito a história da Beatriz Colomina no outro também, né? Você falou, né, Bruno, dela, mas, assim, é um olhar muito midiático, né? A revista, e nesse caso, achei interessante isso, né? A mesma coisa está apresentando de modos diferentes. Né, e de como, de fato, mass media, né, a coisa do mass media a Beatriz Colomina coloca essa história lá do L'Esprit Nouveau, do Corbusier, né, de como isso foi levado adiante, e de como a arquitetura moderna ela se articula com isso, com a indústria, né, e, enfim, e acho que no caso do Bruno, sim, Bruno, acho que é interessante você fazer
um pouco uma comparação, né? Mesmo de como e daí tem a ver complementa um pouco com as outras pesquisas de como as próprias revistas especializadas vêm e as não especializadas, e como você vai descobrir outras coisas e outros enfoques a respeito do Niemeyer, de quem era esse personagem, de como ele atuava também, né? Que o Niemeyer assim, a arquitetura dele é importante, mas o modo como ele atua, né? A função social dele é importante, né? Então, e isso que você falou, de mesmo quando, durante a ditadura, o cara estava fora, mas ele estava dentro ainda, né? Estava dentro. E ele tem essa questão, ele tem a própria revista, né? Ele publica em revista especializada o próprio trabalho. É uma questão muito focada também para essa questão da mídia mesmo, da publicidade das obras dele, né? Então, era isso. Assim, não sei se o Bruno quer complementar alguma coisa antes da gente... Eu queria fazer uma coisa antes dele. Deixa eu cortar você, Bruno, peraí. Que é o seguinte, Carol, você falou a mesma revista, ou seja, o mesmo documento com duas abordagens. Eu tenho que reforçar isso porque eu estava falando por mim e falando com a apresentação do Thiago. E, na verdade, ele montou a apresentação comigo. E aí tem uma coisa engraçada. Porque eu falei, você usa os meus slides da manchete. Falei, mas os mesmos slides? Sim, os mesmos slides. O que você vai fazer não importa. É outra coisa, é a mesma imagem. Você não precisa salvar de novo, recortar, já está aqui. Então, graficamente, até tem uma certa conexão, porque tem isso. É a mesma fonte, outros... Eu acho importante essa questão do conhecimento, né? As mídias são várias e estão espalhadas de diversas maneiras, a gente vai pesquisando e lendo e encontrando as relações, né? A própria Cruzeiro com a Manchete, com a Parismet, aí a Módulo, e vai montando um arcabouço um pouquinho mais, uma camada mais profunda sobre a produção arquitetônica no Brasil, né? Leopoldo, na Itália tem alguma revista similar, assim? Igual a Manchete ou Cruzeiro? Ou a Parismet, ou a Time, eu estava pensando na Time também, né? Acho que a mais parecida seria a Casabella. A Casabella mudou muito ao longo dos anos. Se você pegar os primeiros 20 anos de Casabella, era praticamente outra revista. Depois virou mais focado, porque falava de atualidade também, né? Depois focou muito mais na arquitetura, com fotos maiores, menos publicidade. Já a Domus, não, é como o Eduardo está falando, metade é publicidade, metade... Sim. Tanto que tem um... Enorme, pesado. Domus é uma revista pesada para trazer na mala. É grande. Talvez aquela revista que a Aline editou, Carol, me lembrei dela, Grazia. Não sei se ainda existe, eu me lembro alguns anos atrás. Essa eu sei mas que ela... Mas essa era uma revista meio feminina, não era? Essa eu nunca peguei, não tenho conhecimento. Bom, gente, já são quase meio-dia, acho que podemos encerrar aqui nossa função, né? Leopoldo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigada, gente. Valeu. Foi legal, porque deu bastante tempo, né, para a gente falar, e isso é raro. Foi bacana. Falou, pessoal. Obrigado, Ana Carolina. Obrigada, gente. Sim. Obrigado, Leopoldo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau.